O presidente Jair Bolsonaro fez o seu discurso da abertura da Assembleia Geral da ONU. Entre assuntos polêmicos, ele falou sobre as queimadas da Amazônica e do Pantanal e a guerra da desinformação que esses lugares estão acontecendo. Além disso, ele falou um termo que virou trending no Twitter. Ele falou sobre a cristofobia. E a imprensa brasileira, junto com a esquerda, fala que não existe cristofobia no Brasil, não existe, que absurdo o presidente falar uma coisa dessa. Será que realmente não existe? Mas antes que a gente continue com esse vídeo, eu quero fazer um convite para vocês. Se vocês ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve no canal, toca o sininho de notificação. Lembrando, gente, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. E não esquece, gente, de deixar seu joinha e compartilhar esse vídeo. E comentar também se você gostou desse vídeo de hoje. Pois assim ajuda com o algoritmo do YouTube. Ultimamente o YouTube está mudando algumas regras que pode afetar canais como o meu. Então eu peço para vocês que têm assistido diariamente os nossos vídeos, de ajudar a divulgar o nosso canal, porque a gente precisa da ajuda de vocês para que o canal cresça. Eu peguei esse tweet aqui do Rodrigo Constantino, pois eu achei um dos tweets mais interessantes sobre o tema da cristofobia. É crucial compreender o fenômeno para entender o que está em jogo. O denominador comum dessa mistureba toda é demonizar o homem branco, heterossexual e cristão, o malvado, o responsável pelo legado da civilização ocidental. Aqui ele pegou uma matéria da Gazeta do Povo, e na foto da matéria tem o caso que aconteceu alguns anos atrás no Brasil, deste travesti, que de um modo de debochar a fé cristã, se crucificou. Gente, eu não estou nem aí para a sua orientação sexual, ou a sua sexualidade. Se você, entendeu, é do LGBT, o que tu faz dentro da sua casa, eu não tenho nada a ver com isso. Então, antes de você vir me xingar, me chamar de homofóbico, não sei o que, não sei o que, o que você faz dentro da sua casa, né, o que você faz entre quatro paredes, está entre você e o seu parceiro. Mesma coisa que eu faço dentro da minha casa, está comigo e minha parceira. Mas acho interessante que ele falou sobre o homem branco heterossexual cristão, nesse Twitter, porque quantas vezes a gente viu nos carnavais brasileiros, nos filmes, botando sempre como crente, como um malvado, vilão, debochando a fé cristã dos outros. Agora, se tu fizer isso com a fé negra, tu é preso. Se tu fizer isso com qualquer outra religião no Brasil, tu é preso. Mas não existe cristofobia, de acordo com a esquerda. Mas antes que a gente entrar aprofundar um pouco sobre esse assunto da cristofobia, vamos ver o que a imprensa vai falar sobre o discurso do Bolsonaro. A Globo, ela lança essa matéria aqui. Bolsonaro diz na ONU que o Brasil é vítima de brutal campanha de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. O presidente Jair Bolsonaro disse, nessa terça, no discurso na Assembleia das Nações Unidas, que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformar sobre a Amazônia e o Pantanal. Olha mais ou menos de acordo com a Globo, entenda gente, a Globo ela tem a sua narrativa, tá?
Olha um dos principais tópicos que ele falou. Ele falou: a floresta amazônica é úmida e só pega fogo nas bordas. Os responsáveis pelas queimadas são índios e caboclos. Eu discordo parcialmente com o presidente. Não é só índio e caboclos. É índio, caboclos e fazendeiros. De pequeno e média escala. Porque na Amazônia não tem grandes fazendas que nem a esquerda brasileira fala, não. Não existe. Primeiro que a legislação proíbe. O derramado, o óleo derramado no litoral brasileiro, em 2019, é venezuelano. Vendido sem controle e chegou à costa após derramamento criminoso. Quem esqueceu disso, gente? Quem esqueceu? O ano passado foi um alvoroço, que absurdo, esse presidente que é contra a ecologia. Igual eles fizeram com o Brumadinho. Cara, o presidente tinha acabado de entrar no governo, não deu nem, tipo, um mês, já queria jogar a culpa das mortes do Brumadinho pro presidente. Um mês de governo. O óleo é a mesma coisa. Um mau escândalo, a esquerda, a imprensa caindo em cima do presidente, jogando a culpa nele. Só que depois que descobriu que o óleo é da Venezuela, todo esse alvoroço se calou. Será por quê? Orientações para pessoas ficarem em casa na pandemia, quase, eles colocam até entre aspas, né, levaram o país ao caos social. Eles colocam também entre aspas. Engraçado, né? Tipo, a Globo não acredita que não levou ao caos social. Vocês que estão reclamando do valor do óleo, do arroz, da comida, não adianta você pedir pro tio russomano, não. Tio russomano para ligar para a Record e falar: tio, eu quero comprar um saco de arroz, só que o saco de arroz está R$50. Não adianta você reclamar, não, se você defendeu a quarentena. Você defendeu a quarentena, houve um colapso econômico, não só no Brasil, mas mundial. Nos Estados Unidos tem regiões que nem alimento chega direito. Por quê? Porque não tem comida? Não tem. O problema é que entendeu que a comida, quando chega lá, passa por tanta burocracia que acaba que muitos fazendeiros evitam de vender comidas frescas para essas cidades, igual Nova York. E aí o termo que a Globo coloca aqui: o Brasil, um país cristão conservador, e a cristofobia deve ser combatida. Bolsonaro diz que tem a melhor legislação sobre o meio ambiente em todo o mundo e que o país respeita as regras de preservação da natureza. Isso é verdade. Se você for ver a nossa legislação, e eu deixo um desafio aqui para qualquer esquerdinho que for me xingar, leia a legislação. Você sabia que em regiões assim que não sejam amazônicas, você é obrigado por lei de ter 20% da mata nativa dentro do seu território? O professor maconheiro teu nunca falou isso para você, não. A legislação brasileira, ela exige, se for, por exemplo, a região do Mato Grosso, região assim, onde tem maior número de fazendas, que eles são obrigados a ter 20% da mata nativa. E em regiões amazônicas, você só tem direito a plantar 20%, a utilizar 20% do terreno. Ah, mas tem desmatamento, Oswaldo. Todo dia tem árvore que é caindo, desmatamento. Sim. É engraçado, porque eu estive no Alasca. Sabia que Alasca, um dos principais fontes econômicas que tem no Alasca é a área de madeira? Tem uma cidade que já proibiram. Tipo assim, você não pode cortar madeira para vender. Você pode cortar madeira para você construir sua casa.
Nessa região lá que é madeira é um dos meios econômicos mais lucrativos. Sabia disso? E lá tem uma das maiores florestas típicas dos Estados Unidos. Você sabia que em Louisiana, uma das maiores indústrias que tem naquela região do sul dos Estados Unidos é a indústria madeireira? E por que não se fala que lá está desmatando, que está acabando a floresta nativa e blá 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 blá? Sabe por quê? Porque quando você regulariza a empresa de extração de madeira e você cria uma legislação que é o maior problema do Brasil, aplica a lei. Que no Brasil a gente tem milhões de leis que nunca é aplicado. Quando você aplica a lei severa, por exemplo, você pode cortar tantos hectares, só que você é obrigado a replantar tantos hectares todo ano. Nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos, para cada hectare de árvore que você entendeu, cortou, você é obrigado por lei a repor. E é uma das maiores indústrias que tem lá. Lá todas as casas são de madeira, gente. Lá não existe concreto, não. As casas são de madeira. Tudo, inclusive como chama, as divisórias da casa, é madeira. Você acha que, entendeu, e por que lá não se fala de desmatamento, que está acabando com as florestas nativas e blá 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 blá? Porque existe uma legislação severa que é aplicada severamente para as pessoas que moram na região de lá. Os madeireiros são obrigados a se registrar e eles são fiscalizados periodicamente, esses madeireiros. E as madeiras que são extraídas, eles são obrigados a repor essas madeiras. Ah, mas Oswaldo, lá nos Estados Unidos, lá, uma árvore típica lá demora 1 ou 2 anos. Aqui no Brasil a gente tem árvore que é milenar. Pois é, lá também tem árvores milenares, e essas árvores milenares são proibidas de ser arrancadas, a não ser se ela cair sozinha por conta própria. Aí você pode utilizar a madeira. Mas aqui no Brasil, como a função de madeireiro ela não é regularizada, aí existe permissão que o IBAMA dá, mas é uma permissão tão leviana que acaba que, entendeu, tipo, o mesmo lugar que é assim, não, você pode cortar aqui. Dá alguns dias, dá tipo 1 mês, 2 meses depois, não, aqui já não pode mais, tá proibido. E aí, assim, não tem um acompanhamento legal sobre isso. Vamos ver o que a nossa querida Wall fala. Bolsonaro distorce fatos em discurso da ONU? Por isso que eu gosto de pegar a Wall, porque a Wall tem mania de falar tanta besteira que dá preguiça. Aí eles falam assim, na fala que durou 14 minutos, Bolsonaro levou o valor do auxílio emergencial para $1.000. Eu não escutei sobre isso. Me desculpa, gente. O que seria $1.000 para o auxílio emergencial? Vamos fazer as contas, gente. Não é que foi $1.000 por mês. Jornalista faz matemática. Ó, foram 5 parcelas de R$600. R$3.000. E vai ter mais 6 parcelas, mais 6 ou 5 parcelas de R$300. Eu estou falando para pessoa normal, não estou falando para mãe, não. De R$300. Então vamos fazer as contas. Só essas parcelas, digamos, seja 5, 3.000, 4.500. Fora as 5 parcelas de 1.500 para as mães solteiras. Será que não deu $1.000 não? Uau. Só quanto é que tá? Só quanto é que é $1.000? Na faixa de R$5.500.
Será? Não é nem bem 5, tipo, um pouco menos de 5 parcelas de R$300. Aí a UOL fala que ele afirmou que índios e caboclos são responsáveis pelo incêndio da Amazônia. Eu não tenho uma opinião sobre esse assunto. Eu já falei na matéria da Globo que eu não concordo que somente índio e caboclos que são responsáveis. Mas não estou tirando, não sou hipócrita e falar que não, que eles não são responsáveis. Tem a sua parcela de responsabilidade, sim. Aí aqui fala também que no Pantanal acontece, tipo, as queimadas no Pantanal acontecem em decorrência de altas temperaturas na região. A menina da UOL, que escreveu, a Ana Carla e Nathan Lopes, provaram pra gente que são economistas e biólogos. Vou dar um exemplo aqui, para vocês aqui, como eu sempre dou todo para vocês um exemplo. Cerrado. No Cerrado, o incêndio natural que acontece, e acontece com muita frequência. Sabe como é que acontece? Para vocês que não sabem? O sol bate numa pedra durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. A pedra, ela fica com uma temperatura estupramente quente. Por quê? Porque a pedra, ela demora a aquecer. Ela demora a aquecer e demora a resfriar. Aí vem uma folha, cai em cima dessa pedra. O que acontece com essa folha? Ela queima. Uma folha, talvez não pega fogo. 2, talvez não. Agora imagina pegar tipo 3, 4 folhas, tudo junto. Cria uma brasa pequenininha. A brasa talvez morre pelo ar. Mas basta uma brasa forte o suficiente que pega fogo no cerrado. É fogo natural. Lógico que existe o fogo criminal, que a gente sabe muito bem. Mas ele falando que decorre para altas temperaturas. Lógico que decorre para altas temperaturas. Por exemplo, quando o avião do presidente teve que arremeter em Mato Grosso, foi numa região próxima do Cerrado. O Pantanal não é todo o Mato Grosso não, queridos. Tem regiões que eles pegam áreas do Cerrado, que existem incêndios naturais. Existe incêndio criminoso? Existe, a gente sabe disso, mas existem incêndios naturais. Eu dei um exemplo bem simples para vocês. Desde o princípio eu alertei em meu país que tínhamos 2 problemas para resolver, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente, com a mesma responsabilidade. E aí a matéria fala um montão de coisa. Mas esse aqui, eles queriam destacar como se fosse assim que é mentira. Mas ele falou isso desde o início. Ele foi contra o fechamento total. Ao contrário, ele falou assim, vocês que pode ficar em casa, fiquem em casa. Quem não pode ficar em casa, não pode ficar em casa, tem que trabalhar. Que é uma coisa que nos Estados Unidos, eles estão percebendo isso. Que o fato que os estados que ainda estão em quarentena, em lockdown, eles estão numa falência tão grande que eles estão pedindo dinheiro do governo federal. E o Trump falou assim, não vou dar não. Vocês fecharam, vocês quebraram os seus estados, vocês se viram. Aí vem a matéria aqui, que a gente não vai ler muito não, mas o título eu acho meio hipócrita. Ninguém morre por ser cristão no Brasil. Especialista debate a cristofobia citada por Bolsonaro. Cristofobia não significa somente por morte, não. Cristofobia significa que você não tem direito de expressar a sua ideia cristã porque você é cristão. É engraçado, porque se você é homem, hétero, branco,
você não tem direito de falar nada. Ou se você é homem negro, cristão, você não tem direito não. Inclusive, o John Willis queria botar uma lei que forçasse todos os negros cristãos a sair de uma lavagem cerebral e ser instruída para as religiões afrodescendência. Ou seja, tirando toda a liberdade de religião que tem no Brasil. A religião cristã no Brasil é uma das religiões mais debochadas. Agora, vai fazer uma piadinha com a religião afro, para você ver o que acontece. Quem viu, né, os carnavais debochando a fé cristã? Agora, uma mulher ateu, feminista, lésbica, tem direito de falar tudo aquilo que o homem pode e não pode fazer. Hipocrisia, né, gente? Essa que é a hipocrisia. Existe sim cristofobia? Sim, existe. Existe sim perseguição contra cristãos? Sim, existe. E muitas vezes são de cidades grandes. As pessoas que, tipo assim, muitas vezes estão ficando até com medo de falar que é crente, porque, entendeu? Eles estão sendo, realmente tendo uma perseguição. Durante a pandemia, voltou o futebol, tem alguns estados que botaram futebol, mas a igreja não pode ter culto não. Pastores foram presos por fazer culto online. Pastores foram presos por fazer culto online. Não, isso não é cristofobia, cristofobia não. No Brasil fala que todo mundo tem a liberdade de escolher a sua crença na Constituição Federal. Só que os congressistas estão querendo criar uma lei do abuso da religião. Que, não, que a pessoa que é da igreja X não pode ser político. Aí vem que as pessoas falam assim, não, o Brasil é um país laico. É engraçado porque essas mesmas pessoas que gritavam Brasil país laico ficavam em silêncio quando o Collor chamava os pais de santo para fazer as coisas que ele queria fazer, o Lula chamava os seus pais de santo, a Dilma chamava os pais de santo. Agora chega o presidente e chama um pastor evangélico para poder orar pela vida dele, fala o nome de Deus. Não, o Brasil é um país laico, Brasil laico, laico. Sim, é um país laico, mas as pessoas não são laicas. A legislação fala que o Brasil, sim, é um país laico, sim. Só que o que significa o quê? Significa que o Estado não pode forçar você a seguir uma fé. No Congresso, todo dia é um dia de uma crença diferente, que as pessoas dessa determinada crença são homenageadas. Existe o dia para as religiões afrodescendências, que é coisa comum que acontece no Congresso. Agora, no dia que teve um pastor evangélico que foi homenageado pelo Congresso, Brasil é laico, Brasil é laico, Brasil é laico, não pode, não pode. Cristofobia. O fato que você, como cristão, você não tem direito de você exigir os seus direitos. Mas se você for de qualquer religião que é aprovada pela esquerda, ou da própria religião marxista, que para mim, uma pessoa que é da esquerda, ele segue a religião marxista, vão os extremistas. E aí, entendeu? Eles podem falar o que eles quiserem. Pode ter qualquer evento deles, você não tem direito de fazer isso não. E aí eu peguei uma última matéria, que a gente vai só ler o título aqui. Na verdade não é nem questão do título, mas é essa parte aqui. São mais de 260 milhões de cristãos perseguidos hoje no mundo. A perseguição não necessariamente significa que você vai morrer, que vão te matar. Perseguição acontece quando você coloca, por exemplo, um símbolo religioso na sua casa e chega um vizinho teu e tira. Ou quando você... Tipo, aqui no Brasil não acontece nem muito isso, não, porque no brasileiro não é de colocar a bandeira do Brasil na sua casa, não. Mas acontece muito em países assim que nos Estados Unidos.
Se alguém chegar e colocar uma cruz em frente à sua casa, no dia seguinte vai chegar alguém e vai cortar essa cruz. Não, não pode mostrar, propagar sua fé, não. Não. Se alguém começar, tipo, ter um culto evangélico dentro da sua casa, não, não pode. A polícia chega e bate na porta e prende todo mundo, que nem aconteceu aqui no Brasil na quarentena. Isso é perseguição religiosa. Isso é crime. Isso é crime. Mas, de acordo com a BBC, não existe cristofobia. De acordo com vários twitters na esquerda, não existe cristofobia. Mas aí, faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que existe cristofobia? O que vocês acharam do discurso do presidente? Você acha que o discurso dele foi um discurso coerente? Ou foi um discurso de catavento, que nem a Dilma fazia antigamente? Deixa aqui nos comentários. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Se você gostou desse vídeo de hoje, não esquece, gente, de dar um joinha e compartilhar esse vídeo, pois somente com a ajuda de vocês o nosso canal vai crescer. Agradeço de novo por estar assistindo esse vídeo, espero que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã.